Oi, você já pensou em mudar de profissão? Aprender uma nova habilidade e trabalhar com projetos de imóveis de alto padrão? Talvez você tenha visto alguns projetos incríveis na internet e tenha pensado, eu gostaria de trabalhar com isso. Mas vem algumas dúvidas, né? Eu não tenho experiência, não sou formado na área, não fiz arquitetura, não fiz design de interiores, não sei mexer em Promove. Será que eu consigo aprender? E a principal pergunta talvez seja, será que eu consigo começar do zero? Eu quero te mostrar que existe um caminho para isso. E mais do que isso, eu quero te mostrar o caminho que eu gostaria que alguém tivesse me mostrado quando eu comecei. Então nesse vídeo eu quero te explicar como funciona meu treinamento para quem quer aprender a ser projetista de imóveis de alto padrão, mesmo começando completamente do zero. E também vou te mostrar como você, durante o treinamento, vai aprender a projetar os seus primeiros projetos e vai ao mesmo tempo montar um portfólio profissional para apresentar o seu trabalho. Mas antes de falar do treinamento, eu quero te contar rapidamente uma história, porque eu não comecei com dinheiro, não comecei com contatos e não tinha uma profissão consolidada, não tinha formação na área. E há mais de 25 anos atrás eu trabalhava numa loja de roupa como vendedor. E o salário que eu ganhava mal dava para chegar no final do mês. Para você ter uma ideia, eu morava de favor dentro do depósito da própria loja. E aconteceu um dia uma situação bem constrangedora para mim, porque eu precisava comprar roupa para poder trabalhar na loja. E o proprietário da loja me descontou esse valor todo no final do mês. Então, quando recebi meu pagamento, sobraram somente R$200. Naquele momento, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa diferente, porque se continuasse exatamente fazendo a mesma coisa, provavelmente minha vida continuaria exatamente igual. Eu precisava aprender uma profissão. Então foi nessa hora que eu me lembrei de uma conversa que tive com minha mãe, porque ela viu um letreiro em algum lugar sobre desenho de interior. Era um curso tecnólogo, foi ela que fez para mim a inscrição no curso e ela pagou esse primeiro curso. Então essa decisão acabou mudando completamente minha vida. Eu comecei a aprender, vieram os primeiros trabalhos, os primeiros projetos e também os primeiros erros, né? Mas vieram muitos aprendizados. E aos poucos, isso que começou como uma tentativa de mudar de vida, se transformou numa verdadeira profissão. Hoje, 25 anos depois, olhando para trás, eu consigo perceber o tamanho daquela decisão. Foi através dessa profissão que eu consegui sustentar minha família, criar meus filhos e construir uma vida muito diferente daquela que eu tinha quando eu recebia aqueles R$200. E justamente por ter passado por esse caminho, eu decidi criar esse treinamento. Agora eu quero te explicar uma coisa que eu considero muito importante. Quando alguém decide entrar nessa área, normalmente pensa, eu quero aprender Promove, quero estudar o programa. E começa a criar módulos, começa a tentar fazer ambientes, começa a colocar portas, começa a colocar janelas, a colocar a modulação, aprende a renderizar. Mas existe um problema, porque depois de aprender tudo isso, muita gente ainda não sabe fazer um projeto profissional. E sabe por quê? Porque aprender Promove não significa aprender a ser projetista. O software é apenas uma ferramenta. E um bom projetista precisa saber muito mais. Precisa saber interpretar um ambiente, precisa saber medir, precisa entender de ergonomia, de distribuição de espaços, precisa entender as necessidades do cliente e precisa saber resolver algumas situações. Precisa saber apresentar também esse projeto para o cliente e precisa saber transformar todas essas informações em um projeto que realmente possa ser executado. Foi justamente pensando nisso que eu criei o meu método. Olha, durante mais de 20 anos trabalhando nessa área, eu aprendi na prática o que funciona e o que não funciona e principalmente quais são os erros mais comuns que o projetista precisa evitar. Então eu organizei essa experiência em um treinamento prático e a ideia não é simplesmente ensinar você a apertar botões dentro de um programa. A ideia é ensinar você a pensar como um projetista e fazer isso através da prática. Olha, dentro do treinamento você vai desenvolver projetos de ambientes completos. Vamos trabalhar, por exemplo, cozinha, sala, banheiros, dormitórios. Você vai aprender desde o início como analisar o ambiente, como desenvolver o projeto. Você vai aprender a utilizar o Promove, vai aprender a trabalhar com medidas, vai aprender questões sobre a ergonomia dos ambientes, vai desenvolver o mobiliário, vai criar as imagens e vai aprender a apresentar o projeto. Ou seja, você aprende fazendo mesmo. Porque eu acredito que uma profissão prática precisa ser ensinada de uma forma prática. E aqui existe uma parte que eu considero muito importante para quem está começando, porque você precisa ter projetos para você mostrar. Então imagine que você termina um curso, vai procurar um emprego numa loja e numa entrevista alguém te perguntar, você sabe projetar? Você responde sim. E provavelmente a próxima pergunta vai ser, tem algum projeto para mostrar?
mostrar. E aí está o problema de quem está começando. A pessoa aprendeu, mas não tem nada para mostrar. Então, por isso esse treinamento foi pensado para que você desenvolva seus projetos durante o processo e você também recebe dentro do curso um modelo de portfólio profissional já estruturado, ou seja, o formato já está pronto. Você vai colocar suas próprias imagens, seus projetos, suas informações e personalizar o material de acordo com o seu trabalho. Então, na prática, você não termina o treinamento apenas com as aulas que você assistiu. Ou seja, você vai ter desenvolvido projetos durante o curso e também vai organizar esse material num portfólio profissional. Ou seja, você vai sair do treinamento com seu primeiro portfólio de projetos pronto para apresentar o seu trabalho. Isso pode fazer uma diferença enorme para quem está começando. Porque agora você não precisa apenas dizer eu sei fazer. Agora você consegue mostrar o que você fez. E para chegar nesse resultado, o treinamento foi dividido em várias etapas práticas. Você vai aprender Promove do zero, desde a interface do programa até você poder renderizar 100% uma imagem. Mas tem um módulo completo sobre medição profissional de ambientes, o que medir, como medir, quais informações não podem faltar, porque um erro de medição também pode comprometer todo um projeto. Também tem módulos falando especificamente sobre ergonomia, como criar ambientes que não sejam apenas bonitos, mas também funcionais. Tem aulas sobre estilos de decoração, sobre composição de ambientes, para desenvolver projetos que sejam coerentes com o ambiente e com o perfil do cliente. Tem também projetos práticos, né? Você vai desenvolver ambientes completos e trabalhar em situações que fazem parte do dia a dia de um projetista. Tem módulos que estão baseados em erros que muitos projetistas cometem durante o processo de desenvolvimento de projeto e que influenciam muito na prática. Então eu também vou mostrar esses erros reais de projetistas e como identificá-los e como você evitar esses erros, porque aprender com erros antes de cometê-los pode economizar muito dinheiro e muita dor de cabeça. Mas existe uma coisa que eu considero muito importante: você não vai estar sozinho, porque aprender uma nova profissão gera muitas dúvidas e você pode olhar para um projeto e pensar, será que eu estou fazendo certo? Será que essa medida está correta? O que será que eu poderia fazer para melhorar? Então, por isso você não vai simplesmente comprar as aulas e ficar sozinho. Eu acompanho os trabalhos dos alunos, analiso os projetos e mostro os pontos que podem ser melhorados. É um acompanhamento prático. Você aprende, pratica, recebe orientação, corrige e melhora. Mas você não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Eu quero que você veja a experiência de alguém que decidiu aprender e colocar esse conhecimento na prática. Esse tipo de transformação que eu quero proporcionar para você através desse treinamento. Não é simplesmente entregar as aulas, mas ajudar a você a desenvolver habilidade profissional e ter algo concreto para apresentar. E além de todo o treinamento, você também vai receber alguns materiais extras, tá? Eu coloquei alguns bônus. Então, primeiro, você vai receber um suporte direto com o professor. Você pode tirar as suas dúvidas, não vai ficar travado durante o aprendizado. E como bônus número 2, eu vou deixar 3 plantas completas para você poder praticar. Então, você vai poder estar desenvolvendo ainda mais as suas habilidades. Como bônus número 3, eu coloquei aulas sobre inteligência artificial aplicado aos renders. Então você vai aprender como utilizar essa ferramenta para melhorar e criar essa sensação ali de um ambiente realístico e um visual ali bem moderno para os seus projetos. Como bônus número 4, eu vou deixar para você um e-book com um modelo de projeto executivo. É um modelo profissional que a gente utiliza em lojas de alto padrão e vai ajudar a você a fazer uma apresentação profissional, técnica, tanto para o cliente quanto para o pessoal que vai fazer a instalação dos móveis. Então, para quem que é esse treinamento? Esse treinamento foi pensado para pessoas que querem entrar ou que querem evoluir no mercado. É para você que nunca trabalhou como projetista. É para você que trabalha numa loja, mas sente que ainda falta um pouco de conhecimento. Se você sabe um pouco de Promove, mas não se sente preparado para desenvolver um projeto completo. Ou se você é arquiteto, designer de interiores e quer desenvolver melhor o seu conhecimento técnico, ou simplesmente para você que está procurando uma nova profissão e quer aprender uma habilidade prática. Esse treinamento pode ser o seu próximo passo. Então aqui eu vou te entregar um método prático baseado em mais de 20 anos de experiência para você aprender, praticar, desenvolver projetos e construir o seu portfólio. Mas vai ser resultado do seu trabalho, depender da sua dedicação e da prática. Então, o que você vai receber com esse treinamento? Você vai ter acesso a mais de 15 módulos, você vai ter aulas práticas, vai ter exercícios para você fixar o seu conhecimento, vai ter projetos para você poder desenvolver, vai ter um modelo de portfólio profissional, vai ter suporte e acompanhamento, vai ter 3 apartamentos adicionais para você poder praticar, vai ter aulas sobre inteligência artificial aplicada aos renders, vai ter um modelo de projeto executivo e todos os materiais complementares que vão ser disponibilizados dentro do curso. Tudo isso vai
estar organizando em um único caminho para você não precisar procurar vídeos aleatórios na internet. Não precisa tentar descobrir sozinho qual assunto estudar primeiro. Então não precisa passar meses aprendendo somente a mexer no Promob sem saber como transformar isso em um projeto real. Então eu organizei todo esse caminho para você. E eu quero que você tenha tranquilidade para você tomar essa decisão. Por isso, a sua inscrição tem 3 dias de garantia. Você pode entrar, olhar o treinamento e avaliar o conteúdo. Se dentro desse período você percebe que o treinamento não é para você, basta solicitar o cancelamento dentro desse período de garantia e o seu investimento vai ser devolvido. Olha, talvez você esteja hoje onde eu estava muitos anos atrás, sem saber exatamente qual caminho seguir. Talvez esteja insatisfeito com o seu trabalho, talvez procurando uma nova profissão, talvez queira aprender algo que possa abrir novas oportunidades para você, ou talvez simplesmente você tenha chegado num momento da sua vida e percebeu, eu preciso aprender uma coisa nova. Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei qual foi a minha. Eu tinha pouco dinheiro, poucas expectativas e decidi aprender. E aquela decisão mudou a minha vida. Hoje eu quero te oferecer a oportunidade de você começar a construir sua nova história. Não existe mágica. Você vai precisar estudar, você vai precisar praticar, você vai precisar errar e corrigir. Mas a boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinho. Eu posso te mostrar o caminho que eu levei mais de 20 anos para aprender. Então, se você quer aprender a trabalhar com projetos de imóveis de alto padrão, está disposto a estudar, a praticar e a desenvolver uma profissão, clique no botão aqui embaixo e conheça todos os detalhes do treinamento. Você vai conhecer o conteúdo, os módulos, os bônus e todas as condições que tem para entrar. Eu vou estar esperando você lá dentro. Talvez daqui a uns anos você olhe para trás e perceba que uma decisão tomada hoje mudou completamente sua trajetória profissional e mudou sua vida. Foi isso que aconteceu comigo. E talvez essa seja a sua vez. Então clique no botão aqui embaixo e nos vemos dentro do treinamento.